Terça Nobre com Euri Benevento. É hora de conversar, descontrair e se informar. Programa Terça Nobre. Salve, salve, minha galera ligada aqui no nosso podcast Terça Nobre, toda terça trocando ideia com você. Eu sou Euri Benevento e agradecendo sempre a galera que tá sempre ligada com a gente aqui nas minhas redes sociais também, @Euri Benevento, Euri com Y. Você que tá sempre acompanhando o Terça Nobre pelas plataformas de áudio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e outras mais também, né? E você que gosta de assistir também pelo YouTube, youtube.com/Euri Benevento. Se você tá só ouvindo o programa, saiba que dá para assistir também. E mais um episódio. Eu estou aqui nos estúdios da Rádio Vibe Mundial, agradecendo sempre ao Toninho Nascimento que autoriza eu gravar aqui, agradecendo também a direção da rádio. Que nem eu falei, né? Estou passando por algumas reformulações aí nos equipamentos para tentar gravar em casa mesmo. E engraçado que aconteceu isso, que eu falei assim, vou gravar o episódio no domingo à noite, né? Então tava tudo certo, mudei o posicionamento da câmera, deixei tudo bonitinho para gravar, gravei o programa. Como o notebook voltou, né, da manutenção, aí beleza, instalei o programa lá que pega a imagem de câmera do próprio notebook também. E eu aproveito esse programa que grava o vídeo, que também uso o áudio do programa, né? Porque tem como gravar o áudio e o vídeo separado, mas no Note dava pra fazer os dois de uma vez só. E aí, beleza, tô lá gravando o programa, bonitinho. Aí quando chega no final do programa, que eu vou pegar o vídeo que tava sendo gravado pelo notebook, cadê? De novo, eu não apertei pra iniciar a gravação. Porque antes, um pouquinho, eu tinha feito um teste de gravação. Então eu gravei só um pedacinho e parei pra ver como que tava a qualidade do áudio e tal. E depois, quando eu comecei oficialmente o programa, eu não apertei pra gravar. Então, de novo, não gravei o programa. Mas aí ia ficar muito ruim, porque a qualidade do áudio que grava direto do microfone é muito melhor do que o áudio que é gravado pelo microfone da câmera, né? Então, temos um episódio perdido de Terça Nobre. Aí existem as imagens com a qualidade bem ruinzinha no áudio, que é o áudio da câmera, mas que não tava com qualidade suficiente para eu colocar aqui no canal. Então vai ficar guardado esse episódio aí. Quem sabe um dia eu consiga melhorar a qualidade do áudio dele e coloque. Mas aí temos agora um episódio perdido. Tamo que nem Chaves agora, hein? Tem alguns episódios perdidos do Terça Nobre, porque em meio a essas contagens, né, de temporada e número de episódio, também alguns episódios que o YouTube bloqueou e travou. Então até postei de novo, com os devidos cortes pro YouTube não travar de novo, mas ficou alguns perdidos ainda. Inclusive até preciso parar uma hora pra entender direitinho e ver desde o primeiro até o episódio atual pra ver a numeração correta do Terça Nobre. E agora o programa deu pra começar com essas delongas, né? Eu entro, começo a contar uma história, quando eu vou ver, tô falando pra caramba. Mas antes disso, vamos girar o botão aleatório do Terça Nobre. Quero falar sobre o tema da semana passada, primeiro, que foi o episódio número 5 da quinta temporada. Olha só que maravilha. E que nem eu já falei, né? A quinta temporada eu quero fazer algumas coisas diferentes, que nem eu tava contando, né? Eu até fiz um posicionamento diferente de câmera no episódio que eu gravei em casa, né? Só que esse episódio não vai pro ar ainda. Mas eu fiz um posicionamento diferente. Eu até cheguei a modificar algumas trilhas também. Então assim, eu tô aos poucos, tô fazendo algumas modificações na temporada. Quero fazer um episódio também com entrevistas, né? Já tô conversando com algumas pessoas, mas que nem eu falei, é doideira, correria, porque a gente dorme na segunda-feira, quando acorda já é sexta, sabe? O tempo tá passando muito rápido. Acho que sempre foi assim, mas eu fico com esse planejamento, não vou fazer, vou falar com o convidado. Quando eu vou ver, já passou 2 semanas e eu não consegui fazer aquilo que eu tinha planejado fazer. Esses dias eu tava trocando ideia com um amigo meu, aí ele falou, por que você não faz isso e tal coisa no seu programa e tal? E aí eu falei, não, eu preciso fazer mesmo, só que eu preciso de tempo pra entender melhor, pra estruturar e tal. E às vezes acontece isso, que eu chego em casa, sei lá, 8 e pouco da noite, quando eu vou ver já é 11 horas da noite, daqui a pouco eu olho de novo, já é meia-noite, 1h. Então a hora passa rapidaço. Engraçado, quando você tá trabalhando, às vezes tá com pressa de ir embora, a hora demora pra passar. E quando você tá em casa, a hora voa, né? Umas doideiras assim. Então eu preciso organizar e trazer essas mudanças também pra quinta temporada. Mas o episódio da semana passada foi o episódio número 5, e foi o episódio Eu Estava Aqui o Tempo Todo, Só Você Não Viu, que é um trecho, né, daquela música da Pitty, Na Sua Estante, que eu falei bastante sobre isso no episódio passado. E eu lembro, assim, de um relacionamento que eu tive, e a gente brigava muito, né? Às vezes eu falava pra ela, você não quer me guardar num potinho? Então eu falava isso, porque, assim, esses relacionamentos, né, que às vezes tem ciúmes, ou então às vezes as pessoas querem
que você seja do jeito que ela quer, né? Como tem aquela música do Kid Abelha, né? Eu quero você como eu quero. As pessoas acham que assim, como eu te quero. Não, não é eu quero você como eu quero. É eu quero você do jeito que eu te molde, né? Então, o significado daquela música não é uma declaração de amor. É eu quero você do meu jeito, né? É o que a música diz. E tem alguns relacionamentos que às vezes acontece isso, né? Que às vezes as pessoas, elas querem que você mude muito a sua essência, né? Claro, algumas atitudes que a gente precisa realmente repensar, né? De repente a gente não tá indo bem em algumas atitudes, e aí uma outra pessoa pode falar, olha, não é legal quando você faz isso, tal. Então, assim, em algumas coisas, uns toques, umas dicas pra você melhorar, pra você ser alguém diferente, você ser alguém melhor, eu acho que é válido. Agora, quando quer mudar a sua essência, é muito difícil, porque, que nem eu já falei, assim, né? As pessoas, elas mudam em algumas atitudes, mas, assim, às vezes na essência é muito difícil mudar. Então, principalmente em relacionamento, que o pessoal fala assim, tem que ceder, alguém tem que ceder. Realmente, é difícil você continuar sendo 100% a mesma coisa de quando você era solteiro e depois quando você tá namorando. Lógico, algumas coisas você precisa mudar mesmo, ou precisa pelo menos ter atitudes um pouquinho diferentes. Mas, às vezes tem relacionamento que você tem que mudar completamente o seu jeito. Então, por isso que essa parte da música fala, né? Eu estava aqui, tipo assim, você quer me guardar na sua estante? Você quer que eu fique aqui guardado, esperando a hora que você vai querer ficar comigo? Você quer que eu fique esperando o momento que você não vai querer mais ninguém, vai cansar, vai enjoar e você vai lembrar que eu existo? Tipo isso. E isso acontece muito, né? Na vida, quando a gente perde, que a gente começa a perceber, a gente precisa perder pra aprender a dar valor, e isso acontece muito, e essa música, ela passa por isso, por esses temas. E o programa foi em cima disso também, falando de várias coisas que a gente vive na vida e a gente não sabe comemorar pequenas vitórias, a gente também não sabe dar valor para as coisas que a gente tem, às vezes a gente tem pouquinho e a gente olha e a gente acha que é pouco, a gente compara com as vidas alheias e a gente acha que é menos ainda, só que às vezes aquele pouquinho que a gente tem tá causando ali uma vontade em outra pessoa. Às vezes a pessoa olha e fala, caramba, eu queria ter isso aí. E pra nós é uma coisa que a gente não tá dando valor. Assim como eu falei também de coisas que às vezes a gente se sente melhor porque vê outras pessoas pior do que a gente. Não, a gente não tem que fazer isso. Então, se você não acompanhou esse episódio, youtube.com/euribenevento, Euri com Y, dá pra assistir no YouTube. Se você preferir só escutar, é só você pesquisar como Euribenevento ou então Terça Nobre no Spotify ou nas plataformas de áudio que você utiliza, e aí você consegue acompanhar o Terça Nobre. E esse episódio teve uma repercussão legal, teve um número legal de visualizações também, então muito obrigado pra quem assistiu esse episódio, pra quem compartilhou. Teve gente que veio falar comigo sobre isso, que lembrou da música, que depois que terminou de ouvir o episódio foi escutar essa música também, ou que lembrou de algumas coisas, que gostou de algumas coisas que eu falei também. Então, assim, eu fico feliz de quando a galera vem falar comigo sobre o episódio, e você que tá assistindo, tá ouvindo, pode comentar também no YouTube, vai lá, comenta o que você achou desse episódio, faz a sua pergunta, manda a sua pergunta pro tio Chicória, sugere tema também, fica à vontade, você que tá acompanhando o Terça Nobre, pode vir falar comigo, quem tiver meu número também, pode mandar mensagem sobre isso, se quiser até mandar um áudio aqui, né, do que achou do programa, ou então qual que é a sua opinião sobre isso, de repente tem uma opinião diferente de alguma coisa que eu falei e quiser mandar áudio, pode mandar o áudio pra mim, que eu vou colocar o áudio aqui no próximo episódio, em relação a essas ideias que a gente troca. Então, muito obrigado para todo mundo que tá sempre acompanhando o Terça Nobre e que tá apoiando os episódios aqui. Valeu, galera! E girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre, é hora da gente falar do nosso tema de hoje, como sempre, né, que eu pego trechos de músicas aí, que nem eu já falei aqui, Mais do Mesmo, do Legião Urbana, essa agora que eu peguei da Pitty também, e Por Falar em Saudade, Onde Anda Você. Então eu sempre gosto de brincar com isso, assim, de trazer o tema relacionado, o trecho de alguma música, que faz a gente refletir muito mais, muito além do que tá falando na música, e as interpretações que a gente tem, né. Eu acho muito louco esse negócio de querer interpretar a música, né, não quer dizer que aquele seja o real significado quando eu faço isso no programa, que eu pego a letra da música e tento interpretar, e tento falar o que eu entendi sobre aquele trecho. Às vezes quando o compositor fez a música, talvez ele nem tenha pensado nisso, mas é o que causa em mim, é o que faz aquela reflexão que bate na nossa cabeça, o que causa na minha cabeça quando eu escuto aquele trecho, e o que me faz pensar. Então eu vou lá e falo. Então é que às vezes fica parecendo que aquele é o significado real da música. Às vezes o que significa pra mim pode não significar pra você, pode ter um significado diferente. Então o legal da música é isso, né? Que nem eu falei
na época que eu trabalhava na Rádio Santana, que foi a primeira rádio que eu trabalhei, foi lá que eu aprendi isso, a entender o significado das músicas, porque tinha algumas músicas que a gente não podia tocar, porque era uma rádio que tinha uma direção católica e tal, então algumas músicas a gente não podia tocar para não ter problema lá com a direção. Então, aí tinha que ficar ouvindo o que ia falar na música, se falava algum palavrão, se tinha alguma coisa de duplo sentido. Então, a partir dali eu comecei a aprender a ouvir realmente a música. Às vezes a gente tá ali só na melodia e não tá prestando atenção no que a letra fala e não tá vendo qual que era o significado daquelas palavras que são ditas na música. E aí quando você para pra prestar atenção, às vezes é uma música que você ouviu a vida inteira, mas você nunca tinha parado pra entender o que significava aquela música. E aí quando você para pra entender, você fala, nossa, caramba, que diferença. E às vezes você gosta, ou às vezes você pode deixar de gostar, porque você de repente pode entender o real significado. Então é muito louco isso, né? E mais uma vez, seguindo essa linha, o tema do programa de hoje vai ser A Vida é Feita de Amores Imperfeitos. Tem aquela música do Skank, né, que tem esse título, Amores Imperfeitos, que é uma música muito bonita, aliás, também, e que faz a gente pensar em várias coisas. E assim, eu lembrando de quando eu assisti o desenho, a animação, né, do Shrek pela primeira vez, que tem aquela coisa da perfeição das princesas, né? Então, o conto de fadas, as princesas, que tem um final feliz e tal. E aí ele vem pra dar aquele choque, né? Porque pega um monte de personagem dos contos de fadas e tira um sarro desses personagens e coloca esses personagens, assim, em papéis de vida real mesmo, de que, meu, não faz muito sentido isso. Ele faz aquela pulguinha atrás da orelha, né? Ele mostra pra você, meu, sério que vocês acreditavam nisso aqui? E aí começa a mostrar que a vida real é muito diferente do que são os contos de fadas. Lógico, a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo isso, mas nem sempre a gente aprende da melhor maneira, né? Que nem assim, como que foi quando você descobriu que o Papai Noel não existia? Como que foi que você descobriu quando não existia Coelhinho da Páscoa? Porque quando a gente é criança, a gente acredita em um monte de coisa legal, né? Aí a gente vai ficando mais velho, a gente vai crescendo, vai começando a entender a realidade da vida. Eu lembro quando eu estudava, que assim, eu assistia novela, Malhação, não sei o quê, e na Malhação, assim, todo mundo ia pra fazer intercâmbio nos Estados Unidos, todo mundo estudava escola particular e todo mundo tinha carro. Quando fazia 18 anos, tirava a carta e tinha carro, né? Os filmes, assim, também, jovens tendo carro com a maior facilidade do mundo. E aí quando você começa a perceber isso, quando começa a cair a ficha na sua vida real, né? No caso, a maioria da galera que acompanha o Terça Nobre também tem vidas parecidas assim, financeiramente, né? Lógico, tem gente que tá bem aí, é rico, show, parabéns, que maravilha, mas não é o meu caso, né? Então, um mero assalariado, trabalhador, estudei em escola pública a vida inteira. Então, quando eu fiz 18 anos, não aconteceu isso, não aconteceu esse passe de mágica de que, olha, agora você tem uma carta de motorista, agora você tem um carro. Não, passei muito longe de ter qualquer uma dessas coisas. Eu fui conseguir tirar minha carta de motorista com 25, 26 anos, e mesmo assim só tirei a carteira de motorista e ficou lá, nunca consegui comprar carro, tô longe de conseguir. E aí, tipo assim, a gente acreditava na escola, sei lá, com 12, 13 anos, pensava, nossa, quando eu tiver 18 anos eu vou dirigir, quando eu tiver 18 anos eu vou ter minha própria casa. E aí a realidade começa a aparecer na nossa vida. Então, assim, a realidade ela vem em pílulas, né? A gente começa a crescer e começa a perceber que tem várias coisas que não são bem assim, que não é do jeito que a gente sonhava. E aí a gente tem que ir adaptando os nossos sonhos, né? A gente começa a entender, não, peraí, eu tinha um sonho de fazer isso aqui, mas eu acho que é muito pra mim, não vou conseguir, então eu tenho que fazer uma coisa que seja mais razoável, que seja mais próximo, que seja mais viável. Então, que nem eu falo, não é que a gente tem que desistir dos nossos sonhos, que fica chato, eu já falei tantas coisas aqui sobre otimismo também. Assim, é que tem certas coisas que realmente é muito longe do nosso alcance. E aí você tem que ter aquela coisa assim do realismo. Você ser uma pessoa realista. Você precisa entender. É um sonho muito difícil de realizar. Posso realizar? Posso. Correr atrás e fazer várias outras coisas, pode ser que eu consiga. Mas pode ser que eu consiga. Mas não quer dizer que, olha, é facinho, vai ser fácil, vai conseguir. Então, a gente começa a ter mais essa questão, assim, de se conformar, né, algumas coisas. Falar, olha, isso daqui pra mim é uma coisa muito legal, mas eu acho que talvez não vai se encaixar pela vida que eu levo aqui, pelo que eu ganho por mês, pela minha profissão. Então, assim, a gente começa a adaptar as coisas que a gente gosta, né, e pra conseguir tentar realizar ou tentar chegar perto daquilo que a gente sonhou quando era criança, por exemplo. Mas aí, que não eu tava falando do filme, né? A realidade que mostra pra gente
É isso, é que assim, que o amor também ele pode aparecer em coisas imperfeitas, em relacionamentos imperfeitos também. Então assim, aquela coisa da rainha, da princesa linda, maravilhosa, que tudo final feliz, e a gente vê que são pessoas comuns, né? Então assim, o ogro, né? Ninguém falava de ogro, mas o ogro só era aquela coisa de coisa ruim, coisa feia, e depois começa a ver que o ogro é uma pessoa que também tem lá os problemas dele e tal. E aí a gente começa a se identificar em um monte de coisa, né? As pessoas que levam uma vida solitária em grandes cidades, ou então ao mesmo tempo que tem muita gente em volta de você, quando você percebe, você se encontra sozinho, ou então você se sente sozinho mesmo estando numa multidão. Eu já falei sobre isso aqui num episódio que a gente fez no Vibecast, que fala solidão em SP, e até tem uma frase, né, de uma música do Racionais que fala assim, né, que a multidão é um monstro sem rosto e sem coração. Então assim, é uma galerona, um monte de gente que ao mesmo tempo é um monte de gente sonhando, é um monte de gente com objetivos, um monte de gente com ideias completamente diferentes da sua, mas tá todo mundo correndo atrás de alguma coisa. E ao mesmo tempo que tem uma multidão, você tá sozinho e você sabe que você vai voltar pra sua casa e de repente, se você mora sozinho, você vai estar sozinho daqui a pouco, mesmo estando no meio daquela multidão, você tem aquela coisa de se sentir sozinho, porque você não conhece ninguém. Então é um negócio muito doido assim quando a gente para pra pensar, né? Como eu já contei aqui também em alguns episódios de desenhos que não são pra criança, né? Que nem o Shrek mesmo. Eu assisti também quando eu era um pré-adolescente, sei lá, meus 12, 13 anos. E esse filme, esse desenho, né, não é pra criança, né, assim, ele tem vários dilemas adultos, mostra várias coisas adultas, assim, que a gente, quando é criança, acha engraçado, mas aí depois que a gente começa a assistir de novo, e aí começa a perceber que tem várias coisas que a gente se identifica pra caramba. E aí quando você vê aquela questão do ogro que fica com a princesa e fala, pô, mas nada a ver, mas aí isso acontece várias vezes, tipo assim, da questão, assim, de ser imperfeito. Por que precisa ser perfeito aos olhos das pessoas? Mas não tem nada a ver, que nem eu mesmo, eu escuto muito isso, assim, da questão de, por eu ser baixinho, né, de que uma mulher mais alta não vai querer ficar comigo porque eu sou baixinho. Mas e aí? O que tem a ver uma coisa com a outra? Aí tipo assim, vai ficar preocupada porque vai olhar um casal lá, a mulher é alta e o cara é baixo, e aí? O que muda na vida de qualquer outra pessoa que vê isso? Então é umas coisas assim que as pessoas colocam na cabeça, crenças que a galera coloca, que fica tipo, que se você parar pra pensar ao pé da letra, faz zero sentido. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então por que precisa ser perfeito? Tipo, tem que ser perfeito aos olhos das pessoas? Não, isso aqui, não é legal fazer tal coisa. Às vezes as pessoas têm isso, né? Já um pré-julgamento, qualquer outra coisa, quando vê certas situações, fala, eu acho que não é legal falar isso, não é legal fazer isso. E a gente começa a perceber que tem várias coisas que foi colocado na nossa cabeça e a gente não sabe nem porquê. Que nem eu falei também essas vezes, assim, que às vezes a gente sonha sonhos que a gente nem entende porquê, né? No episódio da semana passada eu falei isso, assim, você para pra pensar e você olha na sua vida, por que eu tô aqui? O que eu tô fazendo aqui? Como que eu cheguei até aqui, né? Qual foi o caminho e assim... Faz sentido eu continuar aqui? Faz sentido eu buscar isso que eu tô buscando ainda? Por que eu tô buscando isso? Sabe quando a gente para e dá essas ideias doidas assim? Eu não diria nem uma crise de existência, mas assim, uma crise de questionamento, né? Sabe, faz sentido tudo isso? Eu chegar até aqui e ainda tá valendo a pena eu continuar nesse mesmo caminho? Então assim, às vezes a gente fica sonhando coisas que a gente nem sabe por quê. Que nem na época da escola mesmo, que ninguém podia ser diferente, todo mundo tinha que ser igual, sabe? Então, assim, se você quisesse tocar violão, ninguém incentivava. Não tinha uma aula de música, não tinha uma aula de canto, não tinha coisas diferentes de artesanato, ensinava a costurar, ensinava a fazer comida, nada disso. Então, assim, você sai na escola, você só aprende as matérias normais, e aí, se você é bom em português, ninguém te incentiva a ser melhor ainda em português. Elas querem que você seja bom em outras matérias, porque aquela ali já tá beleza. Mas por que não incentivou, então, a criança ser mais fodona ainda naquela matéria que ela já era boa? Por que não, de repente, tinha aula de violão? Agora parece que as escolas estão mudando, estão fazendo essas coisas diferentes. Mas, tipo assim, sempre querem encaixar a galera tudo numa mesma ideia. E aí, quando a gente começa a entender que isso não tem nada a ver, que cada pessoa é de um jeito, cada pessoa tem um ritmo, a gente começa a falar, nossa, caramba. Então, assim, será que esse era o meu sonho mesmo, assim, de eu querer casar, ter filho, ter um apartamento e ter um carro na garagem? Porque parece que é isso, né? Tipo assim, estude, case, tenha um apartamento, um carro na garagem, ou então tenha a sua casa própria. E aí você começa a ver essa galera agora que não quer casa própria, essa galera que não quer ter carro, que só quer usar Uber, ou então essa galera que só quer alugar carro. Uma galera que veio e mudou essas ideias, assim, uma galera... Eu tô com 34 anos, tem gente de 20 e poucos anos, 18, 19, que pensa completamente diferente de mim. E é uma outra galera, uma outra ideia. Essas criançadinhas de agora que já nascem com QI gigantescos. Tem umas crianças de 5, 6 anos que tá com uns puta QI alto pra caramba. Tá nascendo super gênios, tá ligado? Então,
as gerações elas vêm diferente também, até pra questionar e pra mudar isso, assim, por que que precisa ser desse jeito, por que que eu tenho que sonhar isso, por que que eu tô sonhando isso, será que eu que sonho porque eu quero, ou foi colocado isso na minha cabeça? Então, essa questão dos amores imperfeitos que eu falei do filme, que eu usei o filme do Shrek como exemplo, então assim, quando você começa a parar pra prestar atenção, tem várias coisas que você vai se identificar com dilemas de vida adulta, com dilemas de você ter problema para resolver as suas coisas, contas, o seu dia a dia, sua casa, porque são problemas reais e problemas normais que muita gente tem. Então assim, a vida perfeita, ela só existe na rede social, que a gente sabe muito bem que muitas coisas ali são só para mostrar, né? Então você coloca lá aquela foto linda, maravilhosa, num lugar lindo, maravilhoso, mas você esquece de dizer que no caminho foi um caminho difícil para chegar, que você pegou trânsito, e quando você foi almoçar, a comida não foi tão boa, que, sabe, o lugar você foi mal atendido, mas assim, aquela foto maravilhosa, ela tá lá no esquema para você postar. Assim como as pessoas famosas também, né, que tem muita gente famosa que posta um monte de coisa, e tem uma galera que adora consumir isso, assim, ver o que a pessoa foi fazer, a cada passo que a pessoa famosa dá, tem gente que gosta de acompanhar isso, e beleza, tá tudo certo se a galera gosta, tem gente que consome, tudo certo, eu não vou ficar aqui julgando isso, mas assim, a ideia de vida perfeita. E a gente sabe que a vida perfeita, ela não existe. Então assim, quando você começa a perceber coisas que abordam problemas da vida real, aí você começa a se identificar. Assim como muita gente se identifica e gosta do primeiro filme do Homem-Aranha, né, do Tobey Maguire, que foi assim, grande sucesso. Gosto muito também, porque assim, mostra a vida do Peter Parker sofrendo na escola, tendo problema de coisa adolescente mesmo, um cara sem trampo, sem dinheiro, querendo, tipo, ralando lá, juntando um dinheirinho pra tentar comprar um carro usado, que é o problema de muita gente, que sempre quis ter carro, nunca conseguiu, eu mesmo nunca consegui, tô bem longe de conseguir, então tipo assim, aí você começa a perceber, você fala, caramba, eu vivo uma vida parecida com esse cara aí você vai pagar o aluguel, o cara atrasa o aluguel, então são problemas reais, problemas que acontecem na nossa vida mesmo, e eu acho que a gente se identifica mais, porque muito dessa questão de que aparece agora, assim, da perfeição, né, que nem essa questão que a galera agora hoje debate melhor, padrão de beleza, né, então tanto pra homem quanto pra mulher, então tinha um monte de coisa que não podia barba, não podia tatuagem, não podia, agora tá mudando um pouco mais, cada pessoa tá ali com o seu estilo, as próprias marcas mesmo, tem campanhas assim com pessoas normais, pessoas que a gente vê na rua, porque às vezes essas campanhas assim que tinham aquelas pessoas perfeitas, modelos e fodonas e tal, que você fala, meu, onde que você vê uma pessoa dessa? Raramente você vê alguém assim, aí as pessoas comuns que você vê no dia a dia, que são a gente do nosso convívio mesmo, então isso é legal porque humaniza, deixa próximo, aí eu acho que rola a identificação, você começa a olhar e fala, pô, legal, é uma coisa que eu posso conseguir também, é uma coisa que tem a ver comigo, que eu gosto, aí a gente começa a acreditar melhor em algumas coisas, e aí quando a gente pensa na questão dos relacionamentos, às vezes a gente vê isso, né, assim, eu lembro da época da escola, assim, que tinha aqueles casais, assim, que namoraram a vida inteira, né, ficou desde a adolescência até quando terminou a escola, continuou junto. Aí de repente esse casal termina, daqui a pouquinho já tá com outra pessoa, já casa, já tem filho, já tá completamente diferente. E aquele casal que era perfeito, que você achava que ia ficar junto pra sempre, não ficou junto pra sempre. Ficou junto aquele tempão que você achava que ia durar pra sempre e não durou. E aí quando a gente começa a perceber isso nessa questão de relacionamentos, às vezes a gente busca, né, tem gente que entra nessa questão assim, de buscar perfis, né, ideais, né, eu gosto assim, tem gente que fala, eu gosto de pessoa que seja desse jeito, desse jeito, desse jeito, e aí já começa essa questão assim, de que você tá escolhendo o jeito que a pessoa tem que ser pra você, e é que nem eu falo dessa questão dos aplicativos também, né, de conhecer pessoas, que eu acho que é pior ainda, e aí, quando a gente pra perceber, isso não tem nada a ver com o sentimento. Isso tem a ver com o ego, né? A gente fica achando que a gente pode escolher do jeito que a pessoa tem que ser. Mas como assim você tem que escolher o jeito que alguém tem que ser pra você? O ideal seria a gente cuidar do nosso próprio jeito. Não ficar pensando no jeito que a outra pessoa tem que ser. Aí quando a gente percebe isso, quando a gente entra no relacionamento e a gente começa a conhecer a pessoa de verdade, porque quando a gente tá conhecendo alguém, geralmente não é de cara que você vai saber tudo sobre a pessoa. Por mais que vocês sentem e conversem, conta do que gosta, o que faz e tal, nunca que a pessoa vai chegar e vai abrir 100%, né? Tipo, sabe, não tem como ela ser ela 100% logo de cara, porque ainda vocês estão se conhecendo, e aí isso só vai aparecer na convivência. Então sempre vai ser muito legal, muito perfeito no começo.
E depois vai aparecer algumas coisas. E aí depois aparecem os defeitos, aparece os seus defeitos, aparece os defeitos da pessoa. E aí que você começa a entender se realmente vale a pena. E é aí que começa a realmente aparecer o sentimento. Porque quando você gosta mesmo, aí você começa a gostar e se acostumar com os defeitos da pessoa. E beleza, você já sabe, se você falar certa coisa, a pessoa vai achar engraçado. Se você falar alguma coisa, a pessoa vai achar ruim. Então você sabe o que faz a pessoa rir, o que faz a pessoa ficar com raiva, o que vai agradar, o que vai desagradar. Então, quando você chega nesse nível, né, desse amor imperfeito, porque as pessoas, elas são imperfeitas, não existe ninguém perfeito, né? Por mais que você queira passar uma imagem, né? Às vezes a gente fica tanto se policiando com jeitos de se vestir, com o jeito de falar, mas em algum momento você não vai conseguir ficar mantendo um personagem. Em algum momento vai cair a máscara, como diz. Em algum momento aquele personagem que você tem, ele vai desaparecer. Porque a gente não consegue ser personagem o tempo todo. A gente é real, né? Tem hora que a gente vai ficar surtado e vai falar alguma coisa e aí a pessoa fala, nossa, olha só, nunca imaginei. Mas nunca imaginou, porque não conhecia de verdade. Então assim, a gente nunca conhece uma pessoa de verdade, assim, 100%. É muito difícil. As pessoas, elas têm muitas camadas, tal. Então, quando a gente tá num relacionamento e mesmo assim a gente consegue entender que na imperfeição a gente consegue amar a imperfeição, gostar até dos defeitos, mesmo que em alguns momentos não seja tão conto de fadas, não seja tão perfeito, mesmo assim a gente quer continuar, eu acho que é aí que mora a questão, né, dos amores imperfeitos e que faz a gente realmente gostar de alguém. Que nem uma vez eu falei aqui no programa sobre términos, né, que às vezes as pessoas, elas querem terminar no momento de raiva, então tem atitudes com a cabeça quente, mas assim, se você parar pra pensar, se você refletir exatamente, talvez você só queria que aquela situação ali parasse de acontecer. Não quer dizer que você quer que o relacionamento acabe, às vezes você quer só que aquela picuinha, aquela treta, aquela briga acabe, aquilo para de te irritar, aquilo para de te trazer aborrecimento, mas que você não quer terminar com a pessoa, você não quer que a pessoa saia da sua vida. E às vezes muita gente confunde isso, às vezes a galera, pra finalizar tudo, pra não ficar mais passando nervoso, já termina de uma vez e não tenta reciclar aquilo, não tenta fazer dar certo. E muitas vezes é mais difícil mesmo, é mais difícil fazer dar certo, né? E aí tem gente que faz isso, que prefere terminar e começar com outra pessoa do que tentar fazer dar certo aquilo lá que já existia. Por isso que eu acho que hoje os relacionamentos, eles não duram tanto. E que nem eu falo das redes sociais, que dá essa falsa sensação de que a pessoa tem mais opções, ou às vezes até tem mesmo, mas que a pessoa sempre acha que não precisa passar por aquilo, então fala, não quero, né, muita treta, não sei o quê. E às vezes até gosta, ou então fica vivendo de relacionamento em relacionamento raso, superficial, né, porque você não vai até o final, não vai até o momento que os defeitos começam a ficar mais difíceis, que o relacionamento começa a ficar mais pesado e você precisa realmente perceber se você gosta ou não pra poder continuar. Então, geralmente, quando começa assim, a galera já fala assim, deixa quieto, vai tá ruim, vamos sair fora. E muitas vezes poderia ter dado certo se tivesse insistido, se tivesse reciclado, se tivesse tentado fazer diferente, né? Que nem eu já falei aqui no programa também, assim, tem hora que eu falo, parece, tá querendo ensinar alguma coisa. Não é ensinar nada. Às vezes eu tento usar como base aquilo que eu vivi, e aquilo que eu assisto, aquilo que eu entendo, aquilo que eu escuto, e eu acredito que dá pra trocar ideia sobre isso, aí eu trago aqui no programa. Eu até tava falando com um amigo meu, e aí um dia ele falou, mas qual que é a ideia do Terça Nobre, assim, se alguém perguntar o Terça Nobre pra você, é o que é? Um programa do quê? Aí eu falo, é um programa de trocar ideia, dilemas da vida e tal. Mas é autoajuda? Eu falo, cara, eu acho que autoajuda é uma coisa que é meio relativo, porque às vezes se a gente fala autoajuda, pode parecer que eu tô querendo aqui ensinar alguma coisa, ou que quero cagar uma regra. Não, eu tento usar como base aquilo que eu vivi e algumas coisas que eu acho que poderiam ser diferentes. Agora, assim, que nem eu não posso chegar aqui e falar sobre casamento se eu nunca fui casado. Então, assim, como é que eu vou chegar e vou falar de crise no casamento, não sei o que? Eu falo de relacionamentos, de namoro, que foi o que eu vivi até hoje. Eu não sou casado, não fui casado ainda, então não tem como eu falar. Então, eu não tenho conhecimento de casamento pra falar. Então, assim, por isso que é difícil a gente falar, rotular o programa. É que muitas vezes acaba puxando pra esses assuntos assim, e tem gente que gosta, se identifica e aí vem falar comigo, isso que você falou já aconteceu comigo, ou isso que você falou me fez pensar em tal coisa. Então a ideia é essa, a ideia é trocar ideia sobre dilemas da vida, e eu sempre trago como base coisas que aconteceram comigo. Então, assim,
passa pela minha vida. Então não adianta eu chegar aqui e falar, mas eu quero falar de outra coisa. Mas quando eu vier falar assim, essas coisas, eu tô falando porque eu já vivi coisas parecidas, eu já trouxe muito exemplo de que aconteceu comigo aqui. Que nem eu falo, às vezes é exemplo do que fazer, mas às vezes pode ser exemplo do que não fazer. Falar, meu, não façam isso que vocês vão se ferrar. Então, eu não gosto de falar que é autoajuda, porque talvez não seja mesmo. E também quem sou eu pra querer falar qualquer coisa aqui, tipo, não, vamos lá e faça isso, faça aquilo. Não, eu tô conversando, trocando ideia. Tem gente que gosta de vir ouvir o programa e se identifica e acha legal, ou às vezes pode até discordar. Tem gente que discorda e vem falar comigo, você falou tal coisa, mas eu discordo, não sei o que. Falou, beleza, vamos debater sobre isso. E às vezes a gente consegue entrar num acordo, às vezes a gente consegue entender o meu ponto de vista, o ponto de vista da pessoa. Ninguém é obrigado a concordar com tudo, né? Então a gente tá aqui para aprender, e eu também tô aqui para aprender. E acabou dando certo, assim, de eu fazer o programa e ter gente que gosta de ouvir. Eu acho que é isso que é o mais importante. Então, eu não gosto de rotular o programa, ou quando alguém me pergunta, eu fico assim, pô, e aí, o que eu falo? Eu prefiro dizer que são dilemas da vida. E girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre, é hora dele, é hora do nosso mestre Tio Chicória. Vem pra cá, Tio Chicória, pergunte ao Tio Chicória. Ora, gente, tudo bom com você, gente? Porra, de novo, o menino foi pra rádio e não me levou, gente. Vontade de quebrar o estúdio inteiro aqui quando ele faz isso, gente. Pelo amor de Deus, gente. Leva o teu Chicória. Mas uma coisa que o pessoal fica me perguntando, eu gosto de novela, gosto de série também, mas fala a verdade, né, gente? Onde que vai parar esses negócios de streaming, né, gente? Olha só, você tem aí um monte de negócio de filme, no mínimo deve ter uns 5 negócios que você tem que assinar. É Netflix, aí tem o Amazon, tem aí o HBO, tem a Disney, tem o Record, Globoplay. Porra, gente, tem uns 5 ou 6 aí pra assinar. Cada filme tá em uma. Pô, a pessoa fala pra você, assiste um filme, você vai ver, tá numa plataforma diferente da que você tem. Aí o futebol também, porra. Pô, a Copa do Brasil passa num lugar, a Sul-Americana no SBT, a Série B na Band, não sei o que na Globo, tá no Premiere, no Sport TV. Porra, gente, imagina se você vai ter que assinar 5 pacotes de futebol, mais uns 5 pacotes de filme, de série. Porra, coloca tudo numa coisa só que nem era antigamente da net, um cabo lá e pronto. Aí depois vocês querem reclamar que a pessoa faz o gato? Como é que você faz as pessoas pagar 37 streaming, bicho? Ela vai ficar pobre só de pagar essas assinaturas aí, gente. Não tem jeito. Porra, gente, como é que a gente vai assistir filme novo assim? Ajuda a gente, né? Ficar passando filme antigo na TV e obriga as pessoas a pagar esse pacote aí. Porra, gente, vamos unificar tudo numa pacoteira só, gente. Melhor assim, senão o tio Chicória vai ficar falido, gente. Grande beijo. Boa, mestre Tio Chicória. É verdade, olha, tá difícil, né? Tem um monte de pacote de futebol, cada campeonato passa num lugar e cada filme, cada série tá num streaming diferente. Uma coisa que era pra facilitar, agora tá fazendo a galera gastar dinheiro. Lógico, também, quem tem bastante dinheiro e quiser ter todas as plataformas, tudo bem, mas que acaba ficando caro se o cara tiver todas, fica mesmo. E o futebol mesmo, o futebol também, tá, cada jogo passa num canal, é difícil de achar. Os caras querem até um site pra você achar em que canal vai passar determinado jogo. Olha só, que antigamente você sabia que era na Globo ou no canal pago. Agora não, agora é em um monte de canal, cada campeonato é em um. É verdade, Chico, agora esse dilema aí que a gente precisa resolver vai fazer o povo gastar dinheiro. E hoje a gente tá conversando aqui sobre amores imperfeitos. Então, quando a gente vê lá no Shrek, né, o ogro gostando da princesa, depois a princesa que vira uma ogra também, aí tipo assim, antigamente a gente via ogros como aquela coisa, o ogro é feio, o ogro é monstro, e depois você começa a ver que são, a essência deles, assim, são pessoas normais, com problemas normais, e que não são que não são perfeitos na beleza, mas que dentro dessa imperfeição encontra-se carinho, encontra-se amor, encontra beleza. Então é muito relativo tudo isso, né? Tipo assim, que nem a gente fala, às vezes você vê uma pessoa bonita e tal, mas aí se a pessoa é bonita e não sei o que, daqui a pouco não tem conteúdo, não sabe trocar uma ideia, e às vezes você, muito além da beleza, você precisa trocar ideia, você precisa gostar do que a pessoa gosta, ter conteúdo pra conversar. Às vezes não gosta das mesmas coisas que você, não assiste filme junto, não assiste série junto, não sai junto, não curte nada junto, nenhum rolê junto. Como que vai dar certo isso só porque acha bonito?
né? Ah, a pessoa é bonita, eu vou ficar com ela porque ela é bonita. Não, mas e aí, o conteúdo, como que faz? Como é que a gente faz para encontrar coisas em comum? Então, vai muito além, né, da beleza, vai muito além do desejo também. Então, a gente para pensar e ver isso, né, ver assim que na imperfeição que a gente pode encontrar também o amor, companheirismo, não só isso, mas relacionamentos também de amizade, pessoas que a gente conhece. Então, são coisas que faz a gente refletir e pensar diferente, né, com algumas coisas, né? A gente começa a ter um olhar diferente para aquilo. E o programa de hoje a gente conversou um pouquinho sobre isso. E eu gostaria de aproveitar também e agradecer a toda a galera que está sempre ouvindo o podcast pelas plataformas de áudio. Você pesquisa lá Terça Nobre, ou então Euri Benevento, que aparece lá no Spotify, nas outras plataformas também. E depois também fala para mim por onde que você acompanha o Terça Nobre, né? Qual plataforma de áudio que você gosta de ouvir o podcast. E se você prefere assistir pelo YouTube também, que é o youtube.com/euribenevento. Aí você que está ouvindo a gente, quiser assistir, tem imagem também. Hoje eu tô aqui no estúdio da Rádio Vibe Mundial, muito legal. E se você quiser também, aproveita, já se inscreve no canal, compartilha com a galera. E eu sempre agradeço a todo mundo que já estava inscrito no canal, você que está chegando agora, você que se inscreveu essa semana, você que se inscreveu nesses últimos dias, sejam muito bem-vindos. Obrigado por acompanhar e por chegar aqui no Terça Nobre. É sempre muito importante a participação da galera. Então você que está ouvindo e quiser também comentar, manda lá sua mensagem, fala o que você achou do programa, manda pergunta pro Tio Chicória, participa com a gente, pode comentar lá no YouTube, que eu vou ler aqui semana que vem. E girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre, é hora de dar tchau. Agradecendo sempre a toda a galera que tá ligada com a gente. Um beijão para minha mãe, a dona Tânia, um beijo para toda a minha família, um beijo para todos os meus amigos, toda a galera que acompanha e apoia o Terça Nobre. Se você que tá acompanhando aí não me segue nas redes sociais, quiser me seguir, @euribenevento, me segue lá, Instagram, Twitter, Facebook, tô por lá. Manda sua mensagem, manda sua pergunta e a gente vai estar sempre trocando ideia por aqui. Gente, um grande beijo e até semana que vem. Tamo junto. Terça Nobre.